Continuando aqui ao que nós estávamos falando, nossa renda ela é bastante restrita, né? Temos aí um limite, especialmente com a visão do assalariado, tá? Tem pessoas que às vezes trabalham com a renda que ela é variável, como por exemplo corretores e outros tipos de atividades que a pessoa ganha por produção. Então a renda é limitada também, só que ela varia, oscila em determinadas épocas do ano. Mas a renda em geral ela é limitada, ela é restrita, e por isso o consumidor tem que estar se preocupando com esse limite que ele tem. Ele tem que fazer as escolhas, como nós já comentamos. Ele precisa fazer escolhas para poder atender às suas principais demandas. Mas eu tenho, por outro lado, o produtor, que os seus recursos são escassos. Os recursos econômicos são escassos, são limitados. Se de um lado você tem toda a vontade do ser humano como consumidor, não importa se ele é um consumidor assalariado, um consumidor empreendedor, um consumidor que trabalha com serviços, ou mesmo aquele que é um aposentado, mas que também consome, não importa que tipo de consumidor estamos falando, ele tem a sua restrição de orçamento, de renda, mas as ambições do ser humano, elas são imensas. O desejo de consumo material, ele é infinito, ele é ilimitado. As pessoas nunca estão satisfeitas com aquilo que têm. Sempre estão querendo mais e mais e mais. Se você tem um sonho hoje de comprar a sua primeira moto, assim que esse sonho for realizado, você vai partir para uma coisa maior, de repente uma moto mais possante, de repente um carro. Você tenta um carro, vai querer uma casa também, uma casa na praia com um carro na garagem, e assim por diante. Querer viajar para alguns estados, e daí partir para a América Latina, de repente partir para a Europa depois, viajar para Dubai. Então nossos sonhos, eles de consumo, nossos desejos de consumo, eles não têm limites, são infinitos. Eles só são restritos, só existe uma restrição pelo fato do nosso orçamento não ser compatível com toda essa vontade de desejos materiais que nós temos. Não é só bem de consumo, tá? Bens, serviços também entram esse desejo de consumo. Eu gostaria de fazer um curso de inglês, eu gostaria de fazer um curso de robótica, um curso de RPA. Tudo isso é desejo de consumo, só que é um consumo de um bem imaterial. Se de um lado eu tenho o consumidor, que ele tem desejos ilimitados, o ser humano em geral tem desejos ilimitados de consumo. Do outro lado eu tenho a empresa que tem seus limites de produção. Esses limites estão relacionados aos fatores de produção. O primeiro fator de produção é a terra, que é o espaço físico que a empresa tem alugado, mesmo sede própria, mas é o espaço físico que ela tem para poder trabalhar. Alguém deve estar lembrando aí, ou pensando, peraí, mas hoje não é só espaço físico, hoje também pode ser um portal, que não necessariamente a pessoa tem espaço físico. Bom, ela tem que ter, mesmo que seja um portal, ela tem que ter um espaço para colocar seus produtos lá, não deixa de ser um espaço, não necessariamente físico, mas é um espaço que ela tem que ter para poder colocar seus produtos à venda. Se for uma fábrica, aí tem que ter realmente um espaço físico para poder fazer todo o trabalho, relacionado à matéria-prima, transformar em produto acabado. Temos também aí o trabalho, que é a mão de obra empregada. Pode ser por meio da CLT, pode ser também contratada, pode ser através de uma pessoa jurídica. Você tem várias formas de considerar isso como trabalho. Então, diferente de emprego, vamos separar o que é emprego
de trabalho. Trabalho vai ter sempre. Você vai terminar seu período aqui na Terra, vão entrar seus filhos ou uma geração nova, e o trabalho sempre vai existir para essas pessoas. Emprego talvez nem tanto. Emprego é mais difícil. Quando a gente fala de emprego, estamos falando, imaginando aquela carteira assinada, né, e tudo mais. Esse tipo isso que a gente viu nos anos atrás, que hoje ainda existe, mas que tem diminuído cada vez mais, a tendência é que seja cada vez mais raro nas próximas dezenas de anos. Então já fique aí atento, já vá se preparando para essas mudanças que estão para ocorrer. Pode perceber que hoje nem cobrador de ônibus as empresas estão tendo mais. Tudo é possível através do cartão magnético, através de um Pix que a pessoa passa. Isso tudo, essa parte de automação, a parte de informatização, essa parte toda aí elencada com a inteligência artificial, isso tudo vai tirar muito espaço de trabalho, muitos postos de trabalho. Já tem tirado, pode ver na área bancária, o que aconteceu nos últimos 20 anos. Era um setor que empregava bastante gente, e hoje você tem agência que nem funcionário tem. Aliás, você tem banco que é só virtual, você não tem nem presencial, que é o caso do Nubank. Então são outras realidades e vão modificando o jeito que a pessoa tem de poder ganhar renda. Aquele trabalho que a pessoa fazia na empresa, mais manual, que ela ia, batia o cartão, trabalhava, voltava para casa, está cada vez mais escasso. Pessoas que ficavam 20, 30 anos se aposentavam na mesma empresa durante toda a sua vida laboral, isso não existe mais. Hoje a pessoa tem que repensar no seu método, na sua maneira de enxergar o futuro. Essa ideia de aposentar-se, isso também a gente tem que estar repensando. Então, o que eu quero dizer é que se você quiser pensar na sua velhice, na sua aposentadoria, tem que ser de maneira privada, maneira particular, maneira mais sua do que pensar que o governo vai te ajudar lá na frente no futuro. Isso está cada vez mais difícil de enxergar assim. E mesmo porque também ainda o sistema de previdência hoje está fazendo que a pessoa tenha que trabalhar mais para poder se aposentar. Mas no futuro a tendência é que isso seja até mais crítico ainda. Temos também o capital, que é o capital físico, humano ou financeiro. Capital financeiro também, claro, né? Você tem que ter dinheiro para poder investir na empresa, isso é um capital. Todo aquele recurso que vai ser destinado para produção, ele é um capital. O capital físico, a empresa tendo máquinas, equipamentos, ferramentas, tudo isso é capital físico, é capital da empresa. E carros também, veículos, caminhões, né? Tudo isso é capital físico da empresa. E o humano, que são as pessoas. Nem toda empresa valoriza tanto seus funcionários, mas tem empresas que precisam deles para poder ser ainda o que são. É o caso da Google, é o caso da Apple, que tem aí uma quantidade de pessoas que sabem fazer o produto, que tem capacidade tremenda para transformar a empresa em altamente lucrativa. Isso é um capital humano imensurável. Conhecimento também importantíssimo. A empresa que já tem um know-how, que tem toda uma experiência, isso tudo tem que ser muito bem valorizado, porque para ela chegar naquele ponto em que ela está, ela apanhou muito, com certeza perdeu muito tempo de trabalho, perdeu muitos recursos, e hoje ela tem toda essa expertise para poder trabalhar na área, e faz uma diferença tremenda quando você tem pessoas que têm o conhecimento para transformar isso em renda, né, para a empresa. Isso tudo conta muito. Pessoas que têm empresas que têm experiência na área, já sabem o caminho do sucesso.
elas não vão perder o posto tão cedo se o diferencial no mercado foi exatamente o conhecimento e não o produto. E tecnologia. A tecnologia é sempre muito bem-vinda, né? Quanto mais tecnologia a empresa tem, a tendência é que ela produza cada vez mais. Uma tecnologia melhor e mais avançada tende a fazer com que o produto seja melhor e mais barato, melhor e com mais eficácia naquilo que se propôs. Você imagine os primeiros celulares que tinham aquela câmera VGA. Primeiros, na verdade, nem tinham câmera, mas depois apareceu a geração nova de celulares com câmera, mas as câmeras eram muito ruins. E hoje a gente tem celulares com câmeras de 128 megapixels e assim por diante, com vários outros recursos. Isso tudo é tecnologia. Isso tudo são empresas competindo entre elas e cada uma querendo oferecer um produto melhor. Haja visto que nós vemos na Samsung, na Huawei, também na própria Apple e assim por diante, tá? Xiaomi e outras empresas nessa área da tecnologia.